Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos estudos da noite. Com os nossos olhos fechados, mentalizando a imagem de Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo e reflexão dos seus ensinamentos, e que possamos levar daqui todos esses bons fluidos, essas energias positivas, essas bênçãos, e também a maior das bênçãos, que é o aprendizado da doutrina do Cristo. Que assim seja. Bom, para o estudo da noite, falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é alguma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Algumas reflexões. Eu escolhi esse tema, até por pedido de uma amiga nossa, para fazer um estudo num centro, um outro centro, mas eu confesso que é difícil de fazer, porque o Evangelho é extenso, é muita coisa para fazer, e para você condensar em meia hora de estudo é complicado. Então vocês me desculpem se faltar alguma coisa, se eu for repetitivo em outras coisas, tá? A introdução do livro a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ela começa dizendo o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentos dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável, que são o ensino moral do Cristo, né? Então, de todos os evangelhos escritos pelos apóstolos, né, sempre houve divergências de entendimento, né? Cada religião entendia de uma forma, cada igreja de uma forma, mas em relação à moral do Cristo, isso ninguém questionava. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado no Novo Testamento, que é justamente a parte que fala sobre a moral cristã, né? O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro escrito por Kardec. E ele primeiro escreveu o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e em 1864 ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Formado por 28 capítulos. Tem mais um trecho da introdução, mais para o meio da introdução, que ele diz o seguinte: isso é Kardec dizendo, tá? Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida. O Evangelho, tá? Está falando do Evangelho, né? Então, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da nossa vida. O princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a mais rigorosa justiça, é, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. Nessa fala de Kardec, ele praticamente, né, diz que é o quê? É um manual de vida, né? Todas as nossas preocupações, aflições, dificuldades na vida terrena, ele diz que está aqui a solução, né? As circunstâncias da nossa vida, e ele ainda diz mais, que o Evangelho permite o quê? Levantar um véu sobre a nossa vida futura, sobre esclarecer para nós da onde viemos, para onde vamos, por que vamos, né? Como vamos, né? Em toda a história, a humanidade buscou o caminho para ser feliz sem encontrá-lo. O simples conceito da felicidade não significa sua compreensão. Existe um grande abismo que estamos distantes de superar, entre saber a sua definição e agir para realmente ser feliz. Realmente, né? Se a gente parar para pensar, na nossa existência, desde quando a gente entende por gente, os outros povos também, com certeza, tinham esse intuito. Tirando as nossas necessidades básicas, imediatas, o que a gente sempre espera? Felicidade, né? Às vezes a felicidade para mim tem um nome, né? Às vezes uma felicidade para mim chama o quê? Minha casa própria. Para o outro chama felicidade, chama uma estabilidade financeira, né? E aí
um casamento, um relacionamento, os filhos criados, ter filhos, não ter filhos, e assim sucessivamente. Mas a felicidade, ela é algo individual, né? Então, desde que se entende, né, que a gente se entende por gente, a gente começa a projetar e esperar e almejar algo que nos remete à felicidade, né? Então, temos 3 revelações que mudam a história de todos os seres humanos praticamente, né? Porque mesmo quem não conhece o Espiritismo, falando da terceira revelação, mesmo quem não conhece o Espiritismo, ouviu falar na terceira revelação. Ele pode até pensar que é outra coisa, mas ouve, né, a terceira revelação, no caso. Então quem não conhece, quem não pratica o Espiritismo, não conhece, a pessoa pode falar, não, mas para mim não houve impacto, né? Houve porque existiu a terceira revelação. Então a primeira revelação era o quê? Moisés, né, recebendo os 10 mandamentos, organizando a sociedade naquela época. Porque vocês imaginam, será que a gente consegue imaginar como que era a relação humana na época de Moisés? Para a gente ter uma ideia de como deveria ser, vamos imaginar um programa de televisão jornalístico, né, que a gente tem na atualidade hoje. O que passa num programa de TV hoje? Principalmente de jornal, né? É só coisa boa? Só, né, pessoas fazendo bem, amor ao próximo? Não, né? É todo tipo de atrocidade, que a gente assiste 15 minutos já fica meio deprimido, né? Então você imagina como que era a sociedade naquela época, como que era resolvida as questões, os impasses, né? Então, só para a gente ter uma noção de como que era, antes de Moisés com os 10 mandamentos, era mais ou menos assim: se alguém fosse na minha chácara, na minha fazenda, e roubasse um carneiro, uma ovelha, eu juntava com a minha família, eu ia lá na propriedade da pessoa que me roubou, né, matava todo mundo, punha fogo na fazenda, roubava todo o rebanho. Era mais ou menos assim. Então era muito injusto, né? A injustiça era muito grande, a violência era muito extravasada. Então quando Moisés vem e institui a lei do olho por olho, dente por dente, o que ele faz? Ele começa a nivelar o negócio. Não, peraí, o que ele fez? Ele roubou uma ovelha minha, então tá bom, então você tem direito de ir lá e roubar uma ovelha dele. Olho por olho, dente por dente. Começou a melhorar, mas povo embrutecido, né? Complicado. Então Moisés, ele tinha que pregar o quê? Só dele falar que ele estava organizando a sociedade não adiantava. O que ele tinha que fazer? Apelar para a divindade. Então ele pregava o quê? Um Deus vingativo, ciumento, né? A gente não vê isso no Velho Testamento. Você vê o Velho Testamento, você vê isso lá. Um Deus ciumento, vingativo, vai esmagar a cabeça dos nossos inimigos. Então, ele pregava isso, para impor uma palavra que a gente ouve até hoje ainda, no meio religioso: temor a Deus. Então o povo tinha que temer algo sobrenatural, para poder baixar a bola um pouco, acalmar os ânimos, né? Se conter naquela ira de violência. Então, Moisés ele vem com essa doutrinação para poder controlar aquele povo ainda muito bárbaro. Quando Jesus vem, que é a segunda revelação, Jesus já vem e ele diz o quê? Eu não vim destruir a lei, né? Mas ele veio fazer o quê? Aperfeiçoar ela. Foi uma evolução do processo humano. Então você já consegue evoluir, já começou a entender um pouco mais de justiça, né? Começa a temer a Deus, né? Começa outra característica de Moisés: divulgar o monoteísmo, é um Deus só, né? Então Jesus começa a ampliar e dar continuidade nesse ensino de Moisés, trazendo o quê? A lei do amor, né? Você não precisa, se ele arrancou um dente seu, você não precisa arrancar um dente dele, né? Pague o mal com o bem, uma forma de você ensinar o seu inimigo,
demonstrar a caridade, o amor, perdoar 70 vezes 7. Né? Então, Jesus ele vem graduar o ensino de Moisés. Terceira revelação, o Espiritismo. Porque você imagina, hoje, como eu citei o exemplo antes, a gente lembra do programa, né, jornalístico, como que é? Ainda as atrocidades que ainda é praticada aqui. Você imagina na época de Moisés, depois na época do Cristo, ele falar sobre, né, o Espiritismo, sobre você ter uma outra vida, e aí você tem algumas coisas que você está passando nessa vida que é herança da vida passada, mas você está fazendo aqui para construir uma vida melhor no futuro, pagar suas dívidas. Vocês acham que o povo daquela época entenderia? De maneira nenhuma. Por isso que Jesus fala o quê? Há muitas coisas que eu não posso dizer agora, que vão ser reveladas depois, porque agora não tem como vocês entenderem. Então Jesus não tinha como falar sobre isso. Mas Moisés recebeu os 10 mandamentos como? Foi via correio? WhatsApp? Né? Não, foi através da espiritualidade. Então a espiritualidade sempre existiu, né? Foi através de uma mediunidade dele, a psicofonia, né? Ele recebeu isso, foi ditado para ele através da espiritualidade. Então ela sempre existiu. A espiritualidade só foi revelada, trazida à luz. Por quê? Porque se entendia o quê? Que nessa época, nesse século, a humanidade já começava a ter capacidade de entender, né, que nós não limitamos a essa existência, que há um antes e há um depois, né? Então Moisés, né, a primeira delas que faz referência aos ensinos que foram transmitidos a Moisés. A humanidade vivia um barbarismo sem precedentes, e a primeira revelação trouxe à tona os princípios da crença de um Deus único, supremo em todos os sentidos, né? Então Moisés ele trouxe essa ideia. A segunda revelação se refere à vinda de Jesus à terra, o mensageiro divino, porta-voz direto de Deus, governador do planeta Terra, né? Que apresentou alternativas que superassem, né, o olho por olho, dente por dente, né? Colocando o amor e o perdão como os grandes instrumentos da justiça divina, né? Então Jesus trouxe essa outra opção. O Espiritismo, terceira revelação, é expressa com a confirmação do Espiritismo. Allan Kardec, com a ajuda da espiritualidade, tornou-se didático com a explicação de Jesus, expressando os caminhos morais que a sociedade deveria tomar. Então, quando você conhece, né, o Espiritismo, como a gente costuma dizer, quem é espírita, ele não é privilegiado. Ele tem um benefício do conhecimento, né? Ele tem um benefício. Porque por que o Espiritismo é considerado como consolador? Porque você imagina, você ter descobre que você tem uma doença incurável ainda hoje. E aí você olha para os seus familiares e você fala: poxa, nunca mais vou vê-los. Tenho que despedir dos meus pais, dos meus filhos, dos meus amigos, né? Eu não mereço passar por isso. Tem tanta gente que é má no mundo. Por que está acontecendo comigo que sou tão bom? É as indagações que a gente faz, né? O Espiritismo ele revela o quê? Peraí, nessa vida você não consegue identificar nada que você possa ter feito que te acarretou isso? Não, de maneira nenhuma. Então, meu irmão, confia em Deus, porque você está tendo condições de reparar um mal que você fez na vida passada. Porque tem muitas criaturas que não têm nem sequer condição de reparar o mal. E a gente vê direto criaturas encarnadas aqui fugindo de provas, fugindo de expiações, né? Através do que a gente vê? Suicídio, né? Abandona a família, não dá a assistência para aquela família onde tem um filho com um problema sério de saúde, abandona a esposa com a criança. Isso é o quê? Fuga, né? É diagnosticado com uma doença incurável, prefere eutanásia. Fuga. Não tem condição ainda de suportar a prova que um dia
né, adquiriu. Porque nós temos sempre que usar como base o seguinte: Deus é bom, Deus é justo. Porque se isso não for muito bem ancorado no nosso coração, tudo vem abaixo, né? Porque não é porque nós conhecemos o Espiritismo que tudo nós vamos entender. Tudo nós temos que aceitar. A partir do momento que eu me considero cristão, eu tenho que aceitar, porque faz parte fundamental da nossa fé. Eu não tenho como ter fé e não confiar. O que é fé? Fé é incerteza. É você confiar quando você não está vendo, confiar sem você ter. Isso é fé. A partir do momento que você tem aquilo, não é mais fé, é certeza, está na minha mão. Eu não preciso mais ter fé. Eu fui curado, eu não preciso mais ter fé. A fé é quando você está doente e acredita que vai ser curado. E aí você descansa, se acalma seu coração. Isso é ter fé. Por isso que dizem que fé é o seguinte: primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Isso é fé, né? Então por isso que a espiritualidade, o espiritismo, ele não privilegia ninguém, né? Quem usa do conhecimento tem ferramentas para suportar a sua existência com mais fé, com mais tranquilidade, com mais mansidão, dando exemplo a outras criaturas através da sua existência, né? E claro, né, que no final, o que tem? Tem aquela palavrinha que todos nós estamos buscando desde o primeiro slide, que é a felicidade, né? Porque a felicidade, ela é, como eu disse antes, para cada um de nós ela tem um propósito. Mas quando nós colocamos a felicidade e falamos de existência humana, né, a nossa felicidade, ela está relacionada quase que diretamente com a nossa existência e o fator morte. Porque qual é o nosso maior medo? E às vezes você está querendo o carro, está querendo a casa, está querendo o casamento, porque você não tem uma doença fatal. Porque a partir do momento que você tem essa doença, todos esses fatores de felicidade são jogados no lixo. E você só tem uma prioridade e um medo, que é o quê? Da morte. Os americanos são interessantes que eles pesquisam de tudo, né? Então, os americanos, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com pacientes terminais. Tudo paciente terminal, não tinha mais o que fazer. E eles tinham um questionário que perguntava muito relacionado à vida, né? Ao cotidiano da vida. E perguntavam assim, por exemplo: do que você mais se arrepende? O que você mais gostaria? O que você se arrepende de não ter feito? Quem que você se arrepende de não ter falado? Entendeu? Nenhuma das perguntas eram respondidas com bens materiais. Nenhuma. Tudo era de ter ficado mais, convivido mais com a minha família, de ter dado mais atenção para os meus filhos. Cadê os bens materiais que tornavam a pessoa feliz? Não tem mais. Então o que era a felicidade dele naquele momento? Sobreviver. Ou uma certeza de que a vida continua, ou a certeza de que não é um adeus, é um até breve, né? Muda a sua posição? Um adeus permanente para um até breve? Claro que muda a nossa postura. Quando a gente consegue interiorizar isso, muda a nossa postura diante da vida, né? E o Espiritismo, ele tem essa possibilidade. Então as 3 revelações representam o caráter cíclico dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho é uma obra que trouxe à tona o sentido da moral cristã, e o seu objetivo foi consolidar o desejo da busca pela verdade acima de qualquer interesse. Por isso que Jesus disse o quê? Eu sou a verdade e a vida. Até então, o que se tinha? Várias falas, né? Mas que não passava o quê? Essa segurança da verdade, né? A verdade, ela é importante quando ela é usada da forma correta. Porque tem gente que usa a verdade para explorar, né? Usa a verdade como uma vara, né? Para ofender, para magoar. Então, até isso a gente tem que ter o cuidado. E o Cristo,
teve esse cuidado com o que ele fazia, com o que ele falava, né? Por isso que o Evangelho, ele é um manual de conduta da nossa vida como encarnado. E outra coisa, o Evangelho tem outra característica. Em qualquer mundo que você for, as pessoas, os seres que estiverem lá, mais densos que nós, menos densos que nós, eles vão se lembrar dos ensinos do Evangelho, porque é uma linguagem universal, não é uma prioridade da nossa raça humana, né? O Evangelho é fundamental no princípio da prática da moral. Ele é o manual de ação prática e parte de alguns princípios fundamentais. Faz referência aos interesses gerais, sociais e religiosos. O Evangelho, ele só é essa ferramenta poderosa se eu vivo ele. Se eu não viver, ele não serve para muita coisa, né? É igual uma faculdade de medicina. Para que serve um médico formado em medicina, mas que não pratica a medicina? Toda aquela bagagem, todo aquele tempo de estudo, a dedicação, a especialidade que ele tem, se ele é capaz de, fazer um curativo, para que serve? Para nada. O Evangelho, ele é um manual prático. Aqui ele diz, manual prático. Então você tem que praticar o que você aprende no manual. Essa é a condição básica para que você seja beneficiado com o conhecimento do Evangelho. Porque o Evangelho decorado, eu saber todos os capítulos, todas as parábolas de Jesus, tudo, mas eu não vivo isso, para que me serve? Para nada. Então eu começo praticando o Evangelho dentro da minha casa, né? Tem um amigo nosso que ele costuma dizer assim, dentro da casa, eles são espírita, né, família, e eles costumam dizer assim, às vezes, a gente tem aqueles momentos de ira, acontece um problema, e aí um pergunta para o outro, fala assim, se Jesus estivesse aqui, você faria isso? Você falaria isso? Se Jesus estivesse aqui na sala conosco, esse era seu comportamento? E a gente lembra o quê? Não era. Você se envergonha, você não faria isso na frente de Jesus, você não falaria isso, você não teria essa postura, Você colocaria mel nas suas palavras, baixaria o tom, soltava o chinelo, Então, o Evangelho, a validação do Evangelho é na prática. A doutrina consoladora visa consolar corações e esclarecer os espíritos imortais. O Espiritismo é apresentado como verdadeiro consolador. Não tem como falar em consolador sem lembrar do Chico Xavier, que dedicou a vida a consolar mães que perdiam filhos, que se despediam dos seus filhos, Então, já fica a propaganda do filme aí, quem não assistiu, As Mães de Chico, já pega uma caixinha de lenço, deixa do lado, para assistir, mas é muito bom. Mas Chico, ele tinha isso, ele usava da doutrina do Espírito para fazer o quê? Para consolar aqueles corações. Como que você consola uma mãe que perdeu um filho? O que você vai falar para ela? E o Espiritismo, por mais que seja consolador, tinha vezes que o Chico não tinha o que falar. Tem uma situação mesmo de uma mãe que chegou para o Chico desarvorada, que não tem outra forma de ser. E Chico, ela chega aos prantos, Chico senta do lado dela, e ela naquele desespero, ele abraça ela e começa a chorar também. E aí todo mundo olhando para aquilo, fala, nossa, mas o Chico não era para estar consolando ela, ele está chorando também, agora quem que vai consolar? Era uma para consolar, agora tem dois para consolar, é o Chico e mais a mãe, E eles ficam ali abraçados por uns 10 minutos, e aí quando ela solta ele, ela fala, eu nunca fui tão consolada na minha vida, Então, até essa sensibilidade do Chico, essa amorosidade, a intenção sincera, Então, para falar do consolo, a gente tem que falar do Chico dentro da doutrina espírita. Uma dimensão que foi explorada foi a utilização dos espíritos inferiores pelos superiores para a transmissão de mensagens esclarecedoras sobre a vida encarnada. Então, o Espiritismo nos proporciona isso.
né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o que lá? O Novo Testamento, e depois a gente tem uma parte lá escrito o quê? Instrução dos Espíritos. São esses espíritos superiores, que também usam de espíritos inferiores em sofrimento, para relatar e contar para a gente, e comentar aquele trecho do Evangelho. Então, tem capítulos que tem 5, 6 páginas de comentário dos Espíritos, São Luís, outros Espíritos, Apóstolo Paulo, né? E tantos outros, que vêm ali e dão um comentário. A característica da literatura espírita também, né? Os livros, a maioria dos livros, não são escritos, criados por escritores humanos, são ditados da espiritualidade. Só de Chico são mais de 400 livros. Divaldo, acho que nem sei, passa de 200, quase 300 livros. Tudo ditado do alto, através da espiritualidade superior, né? Então, os benefícios são inúmeros, né? Os 3 pilares do Espiritismo são a ciência, a filosofia e a religião. A ciência, porque estuda aspectos científicos da mediunidade, reencarnação e da existência do espírito. Hoje a gente vê a federação, não é federação, o Conselho Nacional de Medicina está implantando, isso quem me falou foi o André, que é médico e é trabalhador aqui da Casa Espírita, que ele falou que viu uma publicação do Conselho Regional de Medicina, que vai implantar um estudo da espiritualidade na medicina. Então a gente vê o quê? A ciência e a espiritualidade trabalhando junto. Nunca foi diferente, tá? É só agora, depois de muito tempo, que a gente está reconhecendo, mas sempre foi assim. A espiritualidade e a medicina e a ciência sempre tiveram correlações, né? O estudo da mediunidade, que é esse contato, essa relação, trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então a espiritualidade, ela trata, por ser algo natural, na verdade, né? A espiritualidade é natural, ela trata com natureza com isso, né? E faz as correlações. A filosofia estabelece as relações com o universo e as leis morais. A religião enfatiza a importância do amor, da caridade, da fraternidade para uma vida plena e feliz. Porque qual é o propósito da religião? A palavra religião vem de religar. Religar com quem? Com o alto, com a divindade. Mas será que qual que é o propósito da gente ficar ligado com Deus? Será que é só a gente ficar iluminado? E aí você faz o que com essa luz? É como a gente se auto-iluminar e não fazer, como a gente citou no exemplo, do Evangelho um manual de conduta, é a mesma coisa da gente conhecer a eletricidade. Então eu conheço a eletricidade, sei tudo sobre eletricidade, mas eu não fiz a instalação, né? Então a eletricidade não serve para nada. Eu tenho que fazer a instalação, eu tenho que ligar, eu tenho que apertar o interruptor para virar luz, né? Então a religião também é assim. A religião, ela tem que ser praticada, né? Através do aprendizado. Alguns princípios do Espiritismo são a existência de Deus, a imortalidade da alma, reencarnação, a evolução espiritual, a mediunidade, comunicação com os espíritos e as obras de caridade, né? Vocês veem que sempre vem o quê? O trabalho, né? Falou bonito, vem a caridade, vem o estudo, vem a imortalidade, comunicação dos espíritos. Você faz tudo isso dentro da doutrina espírita, mas se você não trabalhar, não tem sentido, entendeu? É como se fosse um manual de uma ferramenta. Você compra uma ferramenta e tem um manual, aí você lê todo o manual. Depois você lê o manual, o que você faz? Você guarda a ferramenta? Não. Você vai pôr ela para funcionar, né? Você vai ligar, você vai executar o trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande aula que recupera a vida encarnada e desencarnada com uma escola de aprendizado constante, a qual cada minuto é uma nova lição e um despertar para um novo ser humano. O nosso presente é o conjunto das contradições das nossas experiências no passado, cujo aprendizado nos fortalece para o futuro. Somos criaturas imortais, então nós temos uma bagagem, uma herança conosco. Então hoje, nessa vida presente, o que a gente faz? A gente lembra de algumas coisas do passado,
traz o nosso passado, melhora no presente e projeta o nosso futuro, né? Não tem como a gente esquecer o nosso passado. Nós somos quem somos através de múltiplas existências que nós já tivemos. Isso está enraizado em nós, não tem como você fugir disso, né? As inclinações que nós temos, nós sabemos que nós temos, né, que vem à tona volta e meia, são ainda lembranças do nosso passado, né? Não tem volta e meia que a gente não volta 10 reencarnações e se comporta igual o homem das cavernas, né? Não tem? Depois a gente até fala, nossa, nem devia ter feito isso, nem lembro, na hora da raiva, né? Não tem essas frases? Essas frases são o quê? Quando a gente remete às reencarnações passadas e a gente lembra, né? E fala, putz, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, né? Se você for num presídio e fizer uma entrevista, vai ter muita gente que se arrepende, fez sem pensar, foi num momento de, né, sangue quente, né, e não se conteve, voltou 10 reencarnações e fez o que fez, né? Então, eu acho que tentei espremer o máximo aqui para que desse dentro do tempo, mas eu acho que a ideia básica que a gente tem que tirar daqui, do estudo do Evangelho, primeiro, ele é inesgotável, né? Tem uma história que o Chico, que contaram do Chico, né? Não foi o Chico que contou, mas contaram do Chico, que um dia um grupo de estudiosos do Evangelho, lá em Minas, procurou o Chico e falou, Chico, nós chegamos à conclusão que o Evangelho já está ultrapassado, né? Nós precisamos agora evoluir o Evangelho, desenvolver o Evangelho, porque o Evangelho está ultrapassado. Não adianta mais a gente estudar o Evangelho, né? E Emmanuel, do lado do Chico, né, como sempre, falou, o Emmanuel mandou dizer, né, o Emmanuel está dizendo que o Evangelho só vai estar atualizado quando todas as criaturas da face da terra vivê-lo na sua exatidão. Todas as criaturas da terra vivê-lo na sua exatidão. Então o Evangelho não é para decorar, não é para a gente falar de cor e salteado e não viver, né? É para vivenciá-lo. E Jesus dizia para os apóstolos, né, vá e prega o Evangelho, se precisar fala, né? Mas viva o Evangelho, né? A gente conhece uma frase muito batida que é o quê? A fala pode até arrastar, né? Mas o exemplo, não, a fala convence, né? Mas o exemplo arrasta. Então eu vejo alguém falando alguma coisa, é uma situação, eu posso falar, nossa, fala bem ele, né? Mas quando eu vejo ele fazendo, né, quando eu vejo ele dando o testemunho dele através da vivência dele, é diferente, né? Então esse era o estudo da noite, e espero que tenhamos a impressão do Evangelho de Jesus como um manual de conduta na nossa existência, né? Então fechamos os nossos olhos e agradecemos mais uma vez por esse estudo que penetra as fibras do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa consciência e esclarece tantas questões da nossa existência humana, pois sabemos que somos criaturas imortais e temos o privilégio de relembrar muitas coisas que às vezes esquecemos. Mas Jesus, esse irmão amoroso e misericordioso, está sempre com a mão estendida a nos ajudar nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja.